O tema do afastamento da gestante de todas as atividades presenciais enquanto durar a pandemia, sem prejuízo da remuneração, tem gerado muita polêmica. E tem uma pergunta que eu respondo todos os dias: como fica a remuneração? A lei prevê que o afastamento seja sem prejuízo da remuneração. Mas e quanto aos adicionais, ao vale-refeição e na condição de suspensão do contrato de trabalho, onde a empregada gestante recebe o benefício emergencial, que na maioria das vezes é um valor abaixo do seu salário? Como fica essa questão? Eu te conto nesse vídeo. Vem comigo! Desde a publicação dessa lei em 13 de maio de 2021 até hoje, todo dia eu recebo perguntas sobre a gestante e o seu afastamento. E se tem uma pergunta que ela é muito repetitiva em relação à remuneração. Ou a gestante teve seu contrato suspenso e aí teve uma redução salarial, ou recebia alguns adicionais, recebia por comissão apenas. Muitas dessas dúvidas a lei não responde, a lei ela é extremamente lacunosa, ela tem 2 artigos, sendo que um fala do afastamento da gestante, impossibilidade da gestante prestar atividades na modalidade presencial, e o outro artigo somente diz que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Ou seja, a lei ela é muito lacunosa, ela deixa espaço para várias interpretações e ela não dá uma resposta. E agora, a única coisa que é certa mesmo é que a gestante não pode prestar serviços em atividades presenciais. Ela não pode trabalhar presencialmente em hipótese nenhuma. Não importa se ela tomou vacina, não importa se a atividade dela só pode ser realizada presencialmente, não importa se ela renunciou, porque ela não pode renunciar a esse direito. Ela tem que ser afastada e ponto. E o empregador vai se responsabilizar pelo pagamento da remuneração. Resta ao empregador, então, ou simplesmente, a primeira hipótese é colocar essa empregada em teletrabalho, home office ou algum trabalho à distância. Não no estabelecimento do empregador, ela trabalha de casa. Primeira hipótese. Caso a atividade dela não possa ser realizada remotamente, ela pode trocar de função. Então, é permitido ao empregador modificar a atividade dessa gestante para que ela possa realizar remotamente essa atividade. Se ainda assim não for possível, imagine que a atividade da empresa essencialmente é presencial. Por exemplo, serviços gerais, por exemplo, faxina, esses serviços só podem ser prestados presencialmente. E não tem outra função que a empregada possa exercer remotamente. Nesse caso, é dado ao empregador a obrigação de afastar a gestante, sendo que essa gestante permanece à disposição do empregador sem prejuízo da remuneração, ou seja, ela não trabalha, fica em casa, o seu contrato fica interrompido e ela continua recebendo a remuneração. E claro, o empregador pode se fazer valer das medidas provisórias 1045 e 1046 para suspender o contrato de trabalho da gestante, talvez antecipar o período de férias, adotar o banco de horas. Cada caso vai ter, dependendo da fase gestacional da mulher, uma melhor saída. Mas o que é fato o empregador precisa afastar a empregada. Mas a pergunta que não quer calar e se esse afastamento da gestante gerar de alguma forma redução na sua remuneração? Porque a lei diz que ela deve ser afastada sem prejuízo de remuneração. Mas em alguns casos, nos parece que o afastamento da gestante gera por si uma redução na remuneração dessa gestante. E aí, como proceder? Vamos começar primeiro na hipótese do empregador optar pela MP 1045, que permite a suspensão do contrato de trabalho ou a redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Lembrando, é meio óbvio, mas não custa repetir, caso o empregador opte por reduzir proporcionalmente jornada e salário, o percentual de jornada de trabalho que a empregada permanece executando seus serviços, ela deve fazer isso de forma remota. Ela não vai poder prestar, nem que seja 25% da sua jornada, das horas contratuais, ela não pode trabalhar presencialmente na empresa. Pode o empregador optar por reduzir proporcionalmente o salário de jornada? Pode, desde que a empregada trabalhe unicamente à distância, não pode prestar serviço presencial. Bom, mas vamos lá na medida que é adotada pela grande maioria das empresas, no caso da gestante, que é a suspensão do contrato de trabalho.
A suspensão do contrato de trabalho, a gente tem vídeo aqui no canal também falando sobre essa medida provisória 1045. Se você não assistiu, tá aqui no card, é só clicar. Ela permite o quê? Que o empregador suspenda o contrato de trabalho do empregado e o empregado não presta serviço, não trabalha, o empregador não paga o salário, quem paga é o governo. Paga através do benefício emergencial. O benefício emergencial ele usa como base de cálculo o valor do seguro-desemprego que esse empregado teria direito a receber. Eu tenho um vídeo aqui no canal também ensinando passo a passo como se calcula o benefício emergencial. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. O card está aqui em cima também, eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, o benefício emergencial, na grande maioria dos casos, vai ser num valor inferior ao salário que a gestante recebe, porque ele vai levar em consideração a base de cálculo do seguro-desemprego, que é menor geralmente, a não ser que a gestante já receba o valor de um salário mínimo. Mas, se ela não recebeu o valor de um salário mínimo, se for maior a sua remuneração, e quanto maior for a remuneração, maior será a redução. Nesse caso, como proceder? Como o empregador faz para não descumprir a lei? Porque percebam, se ele suspende, por mais que a medida provisória 1045 permita expressamente a suspensão do contrato de trabalho das gestantes, essa lei 14.151, ela é posterior e ela diz que não pode haver a redução da remuneração da gestante. Então, como proceder? Uma possibilidade, inclusive é essa que eu tenho sugerido aos meus clientes, que é a medida mais prudente a ser tomada, é que o empregador pague uma ajuda compensatória mensal à gestante, que inclusive é autorizada lá no artigo 9º da medida provisória 1045. Estabelece que cabe ao empregador pagar essa ajuda compensatória mensal, que seria o valor correspondente à diferença entre a remuneração da gestante e o benefício emergencial pago pelo governo. Então imagine que a gestante tem uma remuneração de R$2.000. Quando ela viu o seu benefício emergencial, o valor que ela recebe a título de benefício emergencial é R$1.300. O que ela pode fazer? O que o empregador pode fazer nesse caso para cumprir a lei e evitar maiores riscos? Pagar R$700 de ajuda mensal compensatória. Dessa forma, a gestante garante a integridade da sua remuneração e o empregador não corre o risco de futuramente sofrer uma sanção pelo Ministério Público do Trabalho ou ter uma ação judicial contra ele, justamente com a gestante pleiteando essa diferença entre a remuneração e o benefício emergencial pago pelo governo. A gente ainda não sabe como o judiciário vai encarar essa questão e como os tribunais vão se manifestar. É óbvio que futuramente, caso não tenha um decreto regulamentando essa lei, determinando ou de acordo com o que eu disse ou de forma diversa, não, nesse caso de suspensão é somente o benefício emergencial que a gestante recebe, sem nenhum complemento do empregador, os tribunais vão decidir. E para que o empregador não corra riscos futuros de ter uma demanda judicial, é mais fácil pagar essa ajuda compensatória mensal para complementar esse valor. Mas eu sei que nem todo empregador vai fazer isso, pelo contrário, a maioria não vai fazer. Vai achar que está cumprindo a medida provisória e vão para a sorte. Vamos ver, porque depende, eu não sei como que se o governo vai editar algum decreto, eu não sei como que a justiça, como que os juízes e os tribunais vão decidir a esse respeito, e eu não sei nem se a minha empregada vai entrar na justiça contra mim. Então eu simplesmente não pago e vamos ver o que acontece. É uma opção? É. Não é a opção mais prudente, mas tem gente que gosta de correr riscos na vida, tá aí. Então, repetindo, o que seria ideal é que o empregador pagasse uma ajuda compensatória mensal no valor correspondente à diferença entre o benefício emergencial pago pelo governo e a remuneração da empregada. Assim ele fica assegurado. Outro ponto muito tormentoso em relação à remuneração diz respeito aos adicionais e outras verbas pagas pelo empregador. Como fica nesse momento de afastamento da gestante? Em relação ao adicional de insalubridade, não tem muita discussão, porque a própria CLT já permitia que a gestante fosse afastada das atividades insalubres. A empresa deveria realocá-la numa outra função, ou se não fosse possível, ela seria afastada e seria considerada gravidez de risco. Ela receberia lá o benefício previdenciário nesse caso. Mas em relação aos outros adicionais que não seja em relação ao adicional de insalubridade, como por exemplo o adicional noturno, todos esses adicionais são considerados salário-condição. O que significa isso? Significa
que o empregado somente recebe quando ele está implementando aquela condição. Por exemplo, adicional noturno. A gestante que trabalhava durante o horário noturno, ou seja, após as 24 horas e até as 5 horas da manhã, ela recebia o adicional noturno. E agora, ela afastada, ela não está trabalhando à noite, ela deveria receber o adicional noturno? Porque se ele é um salário condição, isso é pago quando o empregado ele está trabalhando naquela atividade, implementando aquela condição, surge essa dúvida. Em relação também a outras verbas concedidas pelo empregador, como vale alimentação, plano de saúde, como que fica essa questão em relação ao afastamento da gestante? O que a gente não pode nunca perder de vista é que a Lei 14.151 determina o afastamento da gestante sem prejuízo da remuneração. Então, para responder essa pergunta, é essencial, é fundamental que você saiba o que é remuneração. Remuneração é a soma do salário pago pelo empregador com as gorjetas pagas por terceiros, mas também integram o salário as legais, como por exemplo o 13º, e as comissões pagas pelo empregador. Ou seja, se a pessoa trabalha com vendas e recebe uma comissão, isso integra a remuneração dessa gestante. E mais do que isso, olha só o que fala o artigo 458 da CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força de contrato ou do costume, fornecerá habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Portanto, percebam que a remuneração da gestante ela é composta não só pelo seu salário, mas por diversas verbas, como, por exemplo, os adicionais, as comissões, as gratificações, vale alimentação e outros benefícios, como, por exemplo, o plano de saúde. Integra a remuneração, ou seja, como a Lei 14.151 determina expressamente que o afastamento da gestante é sem prejuízo de sua remuneração, o empregador não pode retirar essa parcela. Claro que eu sei que muita gente está fazendo isso, né? Está afastando a gestante, seja por suspensão do contrato de trabalho, ou seja pelo puro afastamento, considerando como tempo à disposição, e não estão pagando essas verbas. Eles alegam simplesmente que ela recebe por dia de trabalho, vale-refeição. Ela recebe vale-refeição porque ela vai trabalhar na empresa, então tem direito ao vale-refeição. Como ela não está prestando serviços de forma presencial, ela não teria direito ao vale-refeição? Não. Tem empresa fazendo isso? Tem. Mas como eu disse, está arriscando. A gente ainda não tem uma resposta. Aliás, segurança jurídica no Brasil é uma coisa que não existe. A gente não sabe como que os tribunais vão se portar. Por isso eu sempre opto pela prudência. Claro que tem empregador que prefere correr o risco e lucrar nesse primeiro momento. Não sabe se lá na frente vai sofrer um prejuízo maior, mas é o pensamento imediato. No meu entendimento, no de muita gente, não pode sofrer redução da remuneração, logo não pode tirar vale-refeição, nenhum dos adicionais, a comissão. Se o empregado, por exemplo, só recebia comissão, é o que a gente chama de comissionista puro, faça uma média. Ele não pode efetuar vendas de casa, dependendo do tipo de serviço, não pode sequer ter a venda virtual. Ele perde todo o dinheiro que ele ganhava, porque se ele recebia por comissão, vai ser um salário mínimo. A lei diz sem prejuízo da remuneração. Eu sei que esse vídeo não trouxe uma resposta direta. Pode tirar? Não pode tirar? Pode reduzir? Não pode reduzir? Até porque não existe essa resposta ainda. A gente precisa que o governo publique um decreto regulamentando essa lei ou que o judiciário se manifeste. Logo, logo vamos ter casos versando sobre esse tema na justiça e aí a gente vai ter um posicionamento da justiça. O que a gente tem hoje é empregador prudente, cumpre a lei da forma como ela está, não tenta achar nuances para não pagar. Empregador, pague o que é devido à remuneração sem nenhuma redução na remuneração da gestante, como estabelece a lei. Agora, quer correr o risco de reduzir e ver o que dá lá na frente? A gente vive num país livre, cada um faz o que quiser da sua vida. O que nós temos de concreto é, gestante não pode prestar serviço de forma presencial em nenhuma hipótese, ponto.
Quem é responsável pela remuneração da gestante? O empregador. Ele pode adotar algumas medidas provisórias, a 1045, a 1046, para minimizar os prejuízos. Pode. Agora, o que ele não pode é reduzir a remuneração dessa gestante. Não pode. Então, se for suspensão do contrato de trabalho, recomenda-se que ele pague uma ajuda de custo compensatória, para não correr risco futuro. Da mesma forma, não pode retirar parcelas da gestante que integram a remuneração, como, por exemplo, o vale alimentação, ou os adicionais que ela recebe, nem as comissões, porque a lei determina o afastamento sem prejuízo da remuneração. Logo, logo, a Justiça e os tribunais vão começar a se manifestar sobre esse tema com decisões, e aí a gente vai ver se vale a pena correr o risco e não pagar, simplesmente suspender e retirar todas as parcelas da gestante que não seja o salário, ou se é melhor seguir o caminho da prudência. Na minha opinião, o caminho da prudência é sempre o que vai te dar uma maior segurança. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreve, a gente tem muitos vídeos falando de questões jurídicas na pandemia, da Covid, enfim. Se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!